para constatar o problema, você não precisa de fé. Aí você tem uma alternativa. Ou você dá o passo da fé e enxerga a solução, ou você fica sem fé e comece a pensar numa modalidade de suicídio. Porque essa vida é realmente uma desgraça. Essa foi a conclusão que os filósofos existencialistas tiraram. Veja, gente, isso que eu estou dizendo aqui não é um absurdo inventado pelo Padre Paulo. Não, os filósofos existencialistas chegaram a essa conclusão. E é por isso que eles merecem o nome de filósofos, simplesmente pelo fato de que eles tiveram a honestidade de levar o pensamento ateu até as suas últimas consequências óbvias. Se Deus não existe, essa vida, ela só tem uma coisa: angústia, náusea, tristeza, morte. Isso é a constatação. Eles decretaram que Deus não existe e tiraram as consequências disso. Agora, o fato é que isso foi um decreto deles. Eles não provaram que Deus não existe. Meus irmãos, todo animal que tem sede de água é porque a água existe em algum lugar. Todo animal que tem fome de um alimento é porque esse alimento existe em algum lugar. Não é possível que o ser humano seja o único animal defeituoso que quer saciar o seu coração com algo que não existe em lugar nenhum. Sim, nós queremos saciar o nosso coração. E por isso, porque esquecemos que aquele que sacia o nosso coração é Deus, terminamos sendo animais defeituosos. É aqui que está o problema. Veja, por exemplo, nenhum animal pratica o sexo do jeito que o ser humano pratica. Já pararam para pensar isso? Por exemplo, se um macaco tivesse uma relação sexual, terminada a relação sexual, ele está plenamente satisfeito. O ser humano é capaz de ter 5, 6, 7 relações sexuais numa noite, porque ele está insatisfeito. Agora você compreende que isso só pode ser um defeito. Está entendendo? Porque não é cabível, não tem cabimento. Gente, as pessoas que têm compulsão sexual, as pessoas que ficam viciadas em sexo, elas chegam ao absurdo de fazer sexo sem prazer. Porque não me venham dizer que um rapaz que se masturbou 5 vezes por dia, e eu já atendi confissões assim, o rapaz, num dia, se masturbou 5 vezes. Não me venha dizer que ele fez isso por prazer. Não vem com essa não. Porque não foi por prazer. Porque chega um ponto que o organismo não te dá mais o prazer. Aquilo lá ele fez por frustração. Ele fez porque ele quer ser feliz, que é diferente de prazer. A felicidade é da alma. E aqui que está a diferença. O ser humano não é simplesmente um animal que quer fazer sexo. A vaca faz sexo e está perfeitamente satisfeita com o touro. O cachorro faz sexo e está perfeitamente satisfeito. O ser humano faz sexo e não fica perfeitamente satisfeito. Por quê? Porque você foi feito para Deus, você tem alma. A vaca não tem alma. O cachorro não tem alma. E é por isso, porque eles não têm alma, que eles não têm anseio de Deus. E se eles não têm anseio de Deus, eles não ficam insatisfeitos. A sua insatisfação é a prova palpável de que você foi feito para Deus. É a prova que você consegue experimentar com seu próprio coração. Agora, então, vamos tirar as consequências disso. E quais são as consequências? A consequência é a seguinte:
Você está neste mundo, mas você não é para este mundo. Isso aqui é uma passagem. A vaca não está aqui de passagem. Ela está aqui e aqui é o ponto final dela. O cachorro não está aqui de passagem. Aqui já é a estação final dele. Morreu, acabou, tchau. Mas você é um peregrino. Você está aqui de passagem. Você não está em casa. A pátria, o nosso lugar é o céu. Nós fomos feitos para o céu. Por isso é verdade aquilo que Jesus disse a respeito de si mesmo, é verdade de todo ser humano. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Repete essa frase comigo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe qual é a experiência fundamental que você pode ter do que isso significa? Quem é que já viajou de ônibus ou de avião durante a noite? Levanta a mão. Muito bem. Você viaja de avião ou de ônibus, você faz o seguinte, você tenta dormir. Aí você põe a cabeça para trás, não funciona. Aí você põe para um lado, dói, não funciona. Aí põe para o outro, também não funciona. Aí você põe para frente, não funciona. E você fica a noite inteira procurando um lugar onde reclinar a cabeça e não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça nessa terra. Entendeu o que quer dizer? Muito bem. Neste mundo, esta nossa vida aqui nesse mundo é uma viagem de ônibus. Nós estamos num ônibus e não adianta você querer reclinar a cabeça em lugar nenhum, porque você não vai ficar satisfeito. Você reclina a cabeça na sua mulher amada. Você reclina a cabeça no álcool, na consolação da fama, na consolação do ter dinheiro, na consolação. Você vai procurando lugar onde reclinar a cabeça e você não encontra nunca a satisfação e nunca a felicidade. Você é uma pessoa inquieta. A sua cabeça não tem onde ficar. Por quê? Porque você foi feito para Deus. Ah, padre, então quer dizer que essa vida é uma desgraça? Não, essa vida não é uma desgraça. Essa vida é boa. Mas você tem que entender o que é essa vida. Você é convidado para um banquete. E você chega lá no banquete, o pessoal serve para você aquele tira-gosto, né? Tem lá um salamezinho cortado, bem fininho, gostoso, salame, né? Um queijinho com orégano e azeite, não é isso? Você tem umas azeitonas, uns amendoins. Se você for mais requintado, tem uns canapés, né? Uns salgadinhos, umas coisas assim, uns patês refinados. Muito bem. Tira-gosto é coisa boa. Só que, experimenta encher a barriga com ele. Se a dona da casa dissesse assim, olha, eu convidei vocês para um banquete, mas deu tudo errado, nós perdemos a comida, vocês vão ter que agora encher a barriga com o tira-gosto. Aquilo que era uma boa notícia, ficou sendo uma notícia, não é verdade? Porque salame é coisa boa, mas experimenta encher a barriga de salame. Dá uma azia, meu filho, que é um negócio louco. Não é verdade? E o que é pior, você ainda fica insatisfeito. Além da azia, você ainda fica insatisfeito. Quem de vocês não teve alguma vez que chamar a atenção do seu filho, da sua filha, numa festa, porque ele estava caindo, né, de boca, no pratinho de tira-gosto? Já aconteceu isso com vocês? Acontecia comigo quando eu ia numa festa, minha mãe ficava, chega, basta, para, depois você não come mais, não é isso? Mas nós parecemos que nós somos umas crianças bobas, que não entendem. Essa vida, gente, é um tira-gosto. Ela é boa. Tira-gosto é coisa boa. Essa vida é muito agradável. Ela só não é o prato principal.
O prato principal é o céu. Nós não temos que ficar revoltados com Deus. Quando você vai convidado para um banquete e a pessoa te serve o tira-gosto, não seria terrível que você fosse ingrato e dissesse aqui, só isso aqui? Só essa porcaria aqui? Ah, que é isso? Não é? Não, meu irmão, é só o tira-gosto. É só o tira-gosto. Aconteceu uma vez, lá no seminário menor quando eu era reitor, no seminário menor para ensinar aos seminaristas a comer salada, a gente não serve a comida, deixa só a salada na mesa, para todo mundo comer salada. Depois que todo mundo comeu salada, aí tira o prato de salada e põe a comida. Aí aconteceu que veio um hóspede uma vez. E eu, de zoeira, cheguei e disse para ele, hoje nós estamos fazendo jejum e nós vamos comer só salada. Mas ele caiu de cabeça na salada. Mas ele comeu salada, e comeu salada, e comeu salada. Como ele nunca comeu salada na vida dele. Aí depois que ele comeu bastante salada, disse, pode servir o almoço. Gente, o tira-gosto, a entrada, a salada, não é ainda a refeição principal. Nós somos feitos para o céu. Então nós precisamos aqui lembrar isto, que por causa do pecado original, o nosso coração, que quer ser feliz, fica procurando toda hora a felicidade no lugar errado. A gente fica batendo a cabeça na parede. Então, nós precisamos a todo momento de um exercício para puxar o nosso pé para o chão e cravar os nossos pés no chão. Esse exercício chama-se vida de oração, contato com a palavra de Deus, constante estudo da palavra de Deus, dos ensinamentos da igreja e a vida de oração. É isso que faz com que seus pés fiquem no chão. Deixa eu fazer uma comparação para você. Eu sei que, antes da comparação, deixa eu colocar o problema. Eu sei que você, às vezes, se sente um peixe fora d'água, no mundo lá fora. Por quê? Porque está todo mundo vivendo no mundão, né? Todo mundo vivendo no pecado, na carne. E você, que é cristão, se acha estranho. E o que é pior, não sei se você já constatou isso, o cara para viver no pecado não precisa fazer força nenhuma. Entendeu? Ele só desengata a marcha, deixa na banguela e vai. Para viver no pecado é só deixar na banguela. Vai ser feliz, vai pra galera. E lá ele vai. Mas você, para permanecer na fé, você tem que, suar. Para você permanecer na fé, você tem que rezar, ficar de joelhos, comungar, confessar, ouvir pregações, se esforçar. É ou não é verdade? Aí dá a impressão o quê? Que eles estão na realidade e nós estamos no mundo do faz de conta. Por quê? Porque eles ficam tranquilamente onde eles estão, na carne, no pecado. E nós precisamos fazer força, como se estivesse dizendo assim, faz de conta que Deus existe, faz de conta que o Evangelho é verdade, faz de conta que a igreja está dizendo a verdade, faz de conta que tudo isso que o Padre Paulo está dizendo é verdade, eu preciso me convencer, faz de conta, 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 faz de conta. Mas não é isso. Não, é o contrário. Quem está na realidade somos nós. Deixa eu fazer a comparação que agora você vai entender. Imagine uma cidade às 3 da manhã, está todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo em berço esplêndido, né? Todo mundo sonhando. Aqueles sonhos mais, alucinantes. E você está acordado às 3 da manhã, dirigindo
um táxi na cidade. Você é motorista de táxi, você tem que ficar acordado. Às 3 da manhã. E aí bate aquele sono. E às 3 da manhã você tem que se beliscar, bater na cara, jogar água fria no rosto, tomar uma bebida energética para ficar acordado, café, guaraná, Red Bull, sei lá o quê. Você toma para ficar elétrico, para ficar acordado. Eu pergunto, quem é a maioria? Quem está acordado ou quem está dormindo? Quem está dormindo. Mas quem é que está na realidade? Quem está acordado. É ou não é verdade? Assim é a fé. A fé crava os nossos pés no chão da realidade. O problema é que nós estamos numa noite em que está todo mundo dormindo. E nós temos que fazer força para ficar acordado. E a prova de que está todo mundo na ilusão, fora da realidade, é uma prova que você pode ver, e eu já falei nessa palestra hoje, que é o fato de que você já pecou milhares de vezes e o seu coração ficou sempre insatisfeito. É ou não é verdade? Gente, todo mundo vê que o mundo é mentiroso, que o diabo é mentiroso e que a carne é mentirosa. São os nossos 3 inimigos. O diabo, o mundo e a carne. Porque eles prometem o que eles não são capazes de entregar. Vocês têm que acionar o PROCON contra o diabo. Eles prometem, mas não cumprem. Ele diz, vem que você vai ser feliz. Vem que você vai ser feliz. Você vai lá e bate a cabeça na parede. É ou não é verdade? E você fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E por que essa nossa demência de ficar batendo a cabeça na parede? Porque nós temos um defeitozinho chamado pecado original, que faz com que a gente se esqueça de Deus e volte nosso olhar aqui para a terra, como se isso aqui fosse definitivo, como se a felicidade estivesse aqui. Então a gente vai procurando a felicidade aqui, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, com toda a nossa garra. Então, nós, para sermos fiéis a Deus, devemos nos recordar disso. Nós devemos nos recordar, como diz Santo Agostinho, que este mundo é um presente que Deus nos deu. Mas, como seria insensato um noivo que desse um presente para uma noiva, e essa noiva, ao invés de ficar agradecida ao noivo, se esquecesse do noivo e ficasse empolgada com o presente. Imagina só uma noiva que recebeu um anel de brilhantes do seu noivo, caríssimo, de ouro e brilhantes verdadeiros lá. Ele deu o anel para ela, aí ela ficou empolgada e foi embora para o quarto e largou o noivo na sala. Aí o noivo mais tarde telefona, eu quero falar com fulana. Aí a mãe diz, fulana, seu noivo está no telefone. Ai não mãe, agora estou ocupado olhando para o meu anel de brilhantes. Uma mulher dessa é maluca, não é? Nós somos essa mulher. Eu sou essa mulher, você é essa mulher. Deus nos deu esse mundo, um anel de brilhantes. É um presente maravilhoso do nosso noivo. A gente fica empolgado com o mundo e esquece do noivo. A gente fica empolgado procurando aqui aquilo que vai saciar o nosso coração. Mas na verdade nós somos feitos para Deus. Gente, nós precisamos pedir a Deus a fidelidade. A fidelidade da esposa que espera o esposo. E quem dera, oxalá, nós um dia chegássemos ao céu e pudéssemos dizer, eu guardei o meu coração virginal para o meu esposo no céu. Eu não me prostituí, eu não fiz ídolos, eu não procurei ídolos para colocar no lugar do esposo.
Jesus é o esposo verdadeiro. A humanidade inteira aguarda essa união. A humanidade inteira aguarda o dia em que nós teremos um lugar onde repousar a cabeça. E é isto que nós iremos fazer no céu. Repousar a nossa cabeça em Deus. Nosso coração inquieto, nosso coração desesperado aqui nesta terra, encontra a sua esperança em Deus. Lá é o nosso lugar. Lá é a nossa felicidade. Mas nós precisamos nos manter fiéis. Mas nós precisamos fazer esse exercício de permanecer com os pés cravados no chão. Nós precisamos disso. Aqui, nós temos a condição humana do dia a dia. Então veja só. Você que é família, que já é casado, você que é jovem, que um dia quer se casar, você precisa entender isso. Nós todos somos chamados a ser família aqui nesse mundo, para que um dia a gente possa ser família lá no céu. A família daqui da terra, ela é um trampolim para a família do céu. Então sejamos fiéis àquilo que é o projeto de Deus para nós. Lembrem-se dos 2 casamentos. Os 2 casamentos que estão na Bíblia. No início, o casamento de Adão e Eva. No final, o casamento de Deus com a humanidade. Um casamento é preparação para o outro. O casamento de Adão e Eva, ou seja, a família aqui na terra, é simplesmente um trampolim para a família que nós seremos no céu. Mas veja, a condição de você entrar lá é você ser fiel aqui. Então não transforme a sua família numa idolatria. Você não deve olhar para a sua mulher, mesmo que você seja casado com ela, como um ídolo. Você não deve olhar para os seus filhos como um ídolo. Você não deve olhar para os seus pais como um ídolo. Não, família não é para ser idolatrada. A família é para ser um trampolim que nos leva para Deus. Vamos explicar isso agora com mais clareza ainda, tá? Um pouquinho de aula de teologia, tenham paciência comigo e com isso eu concluo, tá? Aula de teologia é o seguinte. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a caridade sobrenatural, ela não pode ser abusada, ao contrário do amor natural. O amor natural pode ser abusado. Quer ver? Você ama o seu filho. Esse é um amor natural, um amor virtuoso, um amor bonito. Mas você pode amar tanto o seu filho que aquilo se transforme numa obsessão, num apego, numa carência, que você sufoca o seu filho e destrói a vida dele. Não pode acontecer isso? Está vendo? Isso é o abuso do amor natural de mãe. Você ama o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Mas você pode amar com esse amor natural, de tal forma que você ama tanto, de forma tão obcecada, que aquilo se transforma numa doença, numa verdadeira dependência. Como se aquela pessoa fosse a sua droga, que você não consegue viver sem ela. Deu para entender que o amor natural pode ser abusado? Ok. Já a caridade, que é o amor sobrenatural, não pode ser abusado. Se você tem uma caridade infinita, não tem problema. Quanto mais, melhor. A caridade não tem limites. Se você tiver um coração do tamanho do universo, essa caridade ainda não é suficiente. Pode crescer mais ainda. E qual é a diferença do amor natural para o amor sobrenatural? É a razão, o porquê.
É aquilo que para quem sabe filosofia, anota aí só para você saber. Quem sabe filosofia, eu estou fazendo uma distinção entre objeto material e objeto formal. Tá bom aí os teólogos, né? Objeto material e objeto formal. O objeto material podem ser três. Na minha caridade, no amor sobrenatural, eu posso ter três grupos ou três pessoas que eu amo. Eu posso amar Deus, eu posso amar a mim mesmo, ou eu posso amar o próximo. Pronto, está todo mundo aí, ok? Então eu posso amar Deus, a mim mesmo e o próximo. Mas o que é que faz com que isso seja um amor sobrenatural, uma caridade maravilhosa? É o objeto formal. Você tem que ser sempre por causa de Deus. Tira a linguagem teológica, vamos na linguagem prática, é a razão. É o porquê que eu estou amando. Eu tenho que amar Deus por causa de Deus. Eu tenho que amar a mim mesmo por causa de Deus. E eu tenho que amar o meu próximo por causa de Deus. Aí o amor é sobrenatural e aí você pode abusar quanto você quiser, porque não tem abuso. Por causa de Deus. Deixa eu agora explicar de forma prática como que isso acontece. Amar a Deus por causa de Deus. Vamos pegar o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha. Quem não é amigo de Santa Teresinha, se vire nos 30 e vire amigo dela. Tá? Vai conhecer Santa Teresinha, porque ela é fantástica. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela aprendeu que ela deveria amar Jesus por Ele mesmo. Então o que é que ela fazia? A maior parte das pessoas faz assim. Vai lá adorar Jesus no sacrário. Por quê? Porque eu vou adorar Jesus porque eu quero ir para o céu, né? Então você não está amando Jesus por causa dele, você está amando Jesus por causa de você, seu interesse. Aí você não tem um coração de uma caridade sobrenatural. Caridade sobrenatural é o seguinte, não é nem o amor do escravo e nem o amor do mercenário. O escravo vai lá e ama Deus porque eu tenho medo do inferno. Esse é o escravo, tem medo do chicote. Ele trabalha porque ele tem medo do chicote. O mercenário, ele vai lá e ama a Deus, porque ele quer a recompensa. Ele quer receber. Eu quero o céu. Cadê? Recompensa. Mas o verdadeiro filho, que tem um amor sobrenatural, ama a Deus por causa de Deus. Então Santa Teresinha, ela diz assim, né? Numa carta que ela escreveu à sua irmã, a Madre Inês. Ela diz: eu gostaria, na minha loucura, que eu pudesse amar Deus sem que Deus notasse o meu amor. Ou seja, eu gostaria de poder mandar um beijo para Jesus, Jesus recebesse aquele beijo, mas não soubesse que vem de mim, para ele não se dar ao trabalho de retribuir. Que Jesus pudesse ser consolado, amado, venerado, adorado, louvado, mas que eu não precisasse da recompensa. E que ele nem soubesse que fui eu. Porque o que eu quero é agradar o coração de Jesus. Isso é caridade. É amar Deus por Ele mesmo. Está entendendo? Amar Deus por causa de Deus. Santa Teresinha chega ao absurdo. Ela diz isso na História de uma Alma. Quem não leu ainda a História de uma Alma, toma vergonha na cara. Vai ler. História de uma Alma, Santa Teresinha diz assim, que um dia ela estava rezando e veio um pensamento terrível na cabeça dela. Que pensamento? Ela se deu conta de que no inferno ninguém amava Deus. E que de lá do inferno não havia nenhum louvor, nenhum ato de amor, nenhum ato de adoração, nenhum ato de agradecimento que subisse os céus e agradasse o coração de Deus. Então Santa Teresinha, na vontade que ela tinha de amar a Deus, ela disse assim: meu Deus, eu queria ir para o inferno, para poder de lá vos amar. Para que houvesse pelo menos uma alma, um coração que amasse Deus desde o inferno. Isto é amar Deus por causa de Deus. É um amor heróico, sobrenatural. Isso chama-se verdadeira caridade.
Não é uma mercenária, não é uma mulher que quer o céu. Mas aí eu tenho que amar a mim mesmo por causa de Deus. E como é que Teresinha faz isso? Teresinha, então, queria ir para o céu. Tá vendo, padre? Ela queria ir para o céu, mercenária. Não. Ela queria ir para o céu, sabe por quê? Porque ela sabia que Jesus a amava. E sabia que seria uma tristeza muito grande para o coração de Jesus se ela se perdesse no inferno. Então ela queria se salvar para não magoar o coração de Jesus. Isso é caridade sobrenatural. É amar a mim mesmo por causa de Deus. Está entendendo? E amar o outro por causa de Deus. Veja, Santa Teresinha amava o próximo de uma forma extraordinária. Mas ela, no fim da vida, no último ano de vida, ela escreveu assim, no manuscrito C da História de uma Alma, ela escreveu para a Madre Maria de Gonzaga, dizendo assim: Madre, foi somente este ano que eu compreendi perfeitamente o que é amar ao próximo. Eu já entendia o que era amar ao próximo, mas agora eu entendi de verdade. Como? Porque eu fiquei pensando, por que é que Jesus amava os seus discípulos? Não era por causa da inteligência deles, porque ele é sabedoria infinita. Não era por causa do amor deles, que era imperfeito, porque ele é o amor infinito. Não era por causa da beleza deles, porque ele é a beleza infinita. Tudo o que os discípulos podiam dar a Jesus, Jesus tinha muito mais. Então não tinha nada que eles pudessem dar a ele. Por que é que Jesus amava os discípulos? Ele amava os discípulos no meio das imperfeições deles. Jesus não rejeitava o amor imperfeito deles. Então, Teresinha percebeu que amar o próximo significava amar o próximo, mesmo nas imperfeições, mesmo nos defeitos, mesmo nas misérias do próximo, por causa de Jesus. Então, ela começou a praticar isso. Por exemplo, tinha uma freirinha, uma irmã, lá no Carmelo, que era insuportável. Sabe daquelas pessoas assim que só de você pensar na pessoa, o seu dia já ficou triste? Ou seja, saber que aquela pessoa existe já é um incômodo. Você nem viu a pessoa. Teresinha diz assim: para mim, tudo naquela irmã era desagradável. O jeito dela falar, o jeito dela se comportar, o jeito dela proceder em tudo, tudo era desagradável. E aí, como que faz? Eu comecei a amar aquela irmã por causa de Jesus. E disse assim: certamente Jesus ama essa irmã com um amor infinito, então eu tenho que amar essa irmã como se ela fosse a pessoa mais amada. E Teresinha amou tão tremendamente essa irmã, Teresinha amou essa irmã de uma forma tão entranhada, de uma forma tão meiga, tão pura, com tanta generosidade, que a irmã começou a achar que Teresinha estava pegada com ela. Teresinha não suportava a freira. Mas a freira começou a achar: nossa, eu sou a queridinha da Teresinha. E um dia ela perguntou: Teresinha, o que é que você vê em mim que você me ama tanto? O que é que você vê em mim que te leva, né, a sempre sorrir para mim, a sempre estar dando atenções para mim? O que é que eu tenho, Teresinha? Fala para mim. E Teresinha escreve na História de uma Alma: eu via nela Jesus, que torna doce aquilo que é mais amargo. Amar o próximo por causa de Deus. Essa é a caridade sobrenatural. Então vejam só, esta caridade, este amor, não pode ser abusado. Ou seja, quanto mais você amar, não tem problema, não tem jeito de ser abusado.
Você ame, 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 ame. Se é por causa de Deus, acabou. Ame o seu marido. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos por causa de Deus. Veja, gente, nós temos que transformar o nosso amor natural num amor sobrenatural. Como que faz isso? Vamos dar exemplos práticos. Quando você ama, vamos supor, o seu filho por amor natural. Quem é pai ou é mãe aqui, levanta a mão. Pai ou mãe? Muito bem. Como foi quando seu filho ou sua filha pela primeira vez disse papai ou mamãe? Não foi extraordinário? Parecia que você tinha nascido de novo, é ou não é? Hã? Aquele dia, quando você ouviu mamãe pela primeira vez, papai pela primeira vez, você nasceu de novo, é ou não é? Não foi lindo? Muito bem. É fácil amar o filho quando ele é pequerrucho, bonito, fofinho, gordinho e diz mamãe. Difícil é amar o filho adulto, no pecado, na droga, na miséria, na desgraça. É ou não é verdade? Então ame seu filho por causa de Jesus. O amor é uma aliança de fidelidade que diz assim: eu amo você apesar de você. Eu amo você por Cristo, por Deus. Segundo exemplo. Seus pais, você ama os seus pais. É fácil amar o pai e a mãe quando você é pequenino e papai e mamãe chegam em casa com presentes. Ai papai, ai mamãe, que beleza, presentinho para neném. Neném quer presente, neném gostou. Pronto. É bom amar papai e mamãe desse jeito. Difícil é amar papai e mamãe no fundo de uma cama, de fraldão, ranzinza, resmungando, xingando, impaciente. Ali é que o amor se torna fiel. Ali é que o amor se torna sobrenatural. Ali é que você diz: eu não desisto. Uma aliança, onde você ama seu pai e sua mãe por Deus, por causa de Jesus. É fácil amar o seu marido, a sua mulher, seu namorado, sua namorada, no dia do primeiro encontro. Aquele dia do primeiro encontro em que vocês estavam, né, numa festa, e você olhou para o olho dela, e ela olhou para você, e saíram aquelas faíscas assim. Aí no dia seguinte, você viu ela que vinha ao longe, e o seu coração... É fácil? É fácil amar assim? Difícil. Espera lá, quem que tem mais de 10 anos de casado aqui, me ajuda na palestra, por favor. Quem tem mais de 10 anos, levanta a mão. Mais de 10 anos de casado? Muito bem. Vocês vão atestar para essa gurizada aí, para essa molecada, e dizer que o que eu estou dizendo não é mentira. Por favor, ajuda aí. Difícil é depois de alguns anos de casado, você acordar de manhã, ver aquela criatura deitada do seu lado e dizer assim: meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar minha égua? Ali o amor se torna sobrenatural. Você tem que amar o seu marido por causa de Jesus. Ame. Abrace sua esposa, seu esposo. Tenha relações sexuais com seu esposo e com a sua esposa por amor a Cristo. Quem é jovem e ouve isso acha que é absurdo. Quem já tem 10 anos de casado sabe perfeitamente que é isso que sustenta um casamento.
Ou você leva Deus para a sua vida conjugal, ou o casamento fracassa. A fidelidade de Deus por nós, que é o nosso esposo fiel, pede de nós uma fidelidade, uma caridade sobrenatural de quem ama a Deus, a mim mesmo e ao próximo por causa de Deus. Esse é o caminho de quem sabe que aqui nessa terra não tem morada definitiva. O repouso para a nossa cabeça está lá em cima no céu. Ele nos espera. Coragem.